Direto na redação do Meu News com o repórter Felipe Guedes, que traz para a gente, agora há pouco, o resultado do julgamento do pedido de habeas corpus da vereadora Tatiana Medeiros, no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Conta tudo para a gente, Felipe. Boa noite. Boa noite, Ananias. Boa noite para todo mundo que acompanha a Ciência Política. Olha, é isso mesmo. Essa decisão aí do Pleno do TRE aconteceu hoje, no início da tarde, onde os magistrados decidiram por manter a prisão da vereadora Tatiana Medeiros por 5 votos favoráveis contra 2. Essa decisão aí aconteceu aí no início da tarde. O relator desse pedido de habeas corpus foi o juiz José Maria de Araújo Costa, que inclusive deu um voto favorável à soltura de Tatiana Medeiros, mas os votos puxados, que mantém a prisão da parlamentar, venceram por 5 votos a mais. Os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem. A sessão do julgamento para o pedido de habeas corpus de Tatiana Medeiros aconteceu de forma online. A corte, formada por 7 magistrados, apreciaram argumentos da Procuradoria e da defesa da vereadora. 2 magistrados foram favoráveis à soltura de Tatiana, entre eles o juiz José Maria de Araújo Costa. O juiz relator do pedido de habeas corpus de Tatiana Medeiros se mostrou favorável à soltura da parlamentar, alegando o princípio da contemporaneidade, ressaltando a apreensão de aparelhos eletrônicos e celulares da parlamentar e, por isso, a não necessidade de continuar presa. Apesar dos argumentos, outros 5 magistrados decidiram por manter a prisão da parlamentar. Entre eles, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador Sebastião Martins. Agora, a vereadora deve continuar presa no QCG da Polícia Militar do Piauí, onde se encontra desde o último dia 4 de abril. Tá, então, Felipe Guedes, essa informação, já você retorna, volta com a gente com mais notícia direto da redação do meionews.com. Bom, e neste voto dos desembargadores, juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, a votação que resultou na permanência de Tatiana Medeiros na prisão, a gente separa para você o voto do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Ele dá um voto muito contundente, aponta fatos gravíssimos, inéditos na política de Teresina, explica as suas razões para, na sua decisão, manter a prisão, consolidar esse placar de 5-2. Vamos ver. São gravíssimos fatos de envolvimento de facções criminosas nas eleições municipais aqui em Teresina. Acho que pela primeira vez é um fato de extrema gravidade, os indícios são veementes até, que revela a participação dessa vereadora com integrantes de uma organização criminosa. Portanto, nesse momento também eu peço vênia ao doutor Zé Maria e doutor Daniel e vou acompanhar o voto divergente do desembargador Ricardo Gentil, inaugurado pelo doutor Ricardo Gentil, e também votado pela doutora Maria Luísa, pelo doutor Nazareno e o doutor Edson Alves. E proclamo o resultado dessa votação. Resolveu o tribunal, por maioria de votos, vencidos o relator. Tá aí então, Alessio, chama a atenção. Na finalização do voto, a conclusão do voto do presidente do TRE, fatos imputados como gravíssimos, inéditos na política de Teresina, na política do Piauí, e provas veementes contra a parlamentar. Há de se supor que, de fato, a desfecho poderia ser outro, senão a manutenção da prisão, Alessio. Inclusive divergindo do relator, foi um dos pontos mais destacados, inclusive por outros juízes que também seguiram esse mesmo entendimento. O primeiro, inclusive, não recordo agora o nome, mas ele falou justamente sobre o futuro da política piauiense, porque Dr. Ricardo Gentil, ele falando sobre prevenir que novas ações como essa sejam necessárias, porque uma decisão como essa de hoje não deveria ter sido necessária se tivesse tido, como a gente até já comentou no Ciência Política também em outras oportunidades, um filtro maior de candidaturas, de regresso mesmo ali, histórico desses candidatos. Hoje em dia os partidos lançam qualquer nome, é aprovado, não há sequer um critério para se estabelecer que um candidato saia por um partido ou por outro e acaba numa situação como essa. De fato é inédito, algo histórico que a política piauiense vive nesse momento, mas uma história triste, que a gente cria, na verdade, escreve no dia de hoje. Eu acho interessante também, nessa
dessa fala, tanto do presidente como também do primeiro juiz que votou, é de justamente dizer que não se pode criar um precedente, de que tem que ser analisado não só esse caso, mas também para que seja evitado que novos casos como esse apareçam, seja por envolvimento com facções, seja por compra de votos, que todos têm o mesmo peso, o mesmo ilícito nesse caso, porque ajudaram sim um partido, ajudaram sim um mandato. Então é algo que tem que ser de fato combatido. Né? Bom, é um caso onde nem sempre o voto do relator é o seguido, a divergência vence, e foi o que aconteceu no dia de hoje. E a gente fala em ineditismo, como falou o presidente esmagador Sebastião Ribeiro Martins, mas há muito já se vem questionando, inclusive sendo alvo de preocupação de instâncias da justiça, de instâncias do judiciário, de instâncias do executivo, esta chegada, esta inserção de membros de organizações criminosas, tanto na política como na justiça. Essa é uma preocupação. E agora a questão é como se vai lidar com isso. E esse caso está sendo pedagógico, é o primeiro que a gente vê esse tipo de desdobramento. Francis Teixeira. Sim, Ananias, e o que eu percebo é que a Justiça Eleitoral joga para a Câmara joga para a Justiça Eleitoral uma série de pontos envolvendo esse caso da vereadora Tatiana Medeiros. Porque um dos pontos, além da questão do habeas corpus, da manutenção ou não da prisão da vereadora, é o mandato dela. Se já se pode ou não chamar o suplente de vereador para assumir o mandato, já que o mandato da Tatiana Medeiros está suspenso e o TRE sinaliza que essa é uma decisão da Câmara Municipal de Teresina, e o que eu vejo é a Câmara Municipal de Teresina esperando também uma posição da Justiça Eleitoral nesse caso. Então é um caso realmente novo na política do Piauí, mas não é novo na política nacional. Já há casos em outros estados do Brasil, nós inclusive comentamos aqui no Ciência Política o caso do município de Iguatu, no Ceará. Então a Justiça vai ter que aprender a lidar com esses casos, porque eles cada vez mais se tornam comuns na política brasileira, infelizmente, e já era uma decisão esperada da Justiça Eleitoral, tendo em vista o que a Justiça Comum já havia sinalizado na semana passada e a operação realizada na manhã de hoje, que também já apontava para a manutenção da prisão da vereadora. Francis, você falou 2 pontos aí